Então, meninos, boa tarde. Vamos lá. Vamos finalizar o sistema nervoso, né? Então, deixa eu logo iniciar logo essa gravação. Boa tarde, sou o professor Marcos Abraão, de Ciências Motofuncionais, Sistema Nervoso Cardiorrespiratório, e hoje, finalmente, nos despedimos de nervoso. Vamos começar logo essa ideia do cardíaco. Mas, é claro, a gente se despede não se despedindo, né? Porque vai precisar do nervoso. Você vai ver. Você vê só se... Eu ainda tô achando esse negócio meu. Pode falar, não. Não, sem brincadeira. Não, mas é sério. Tá meio ruim, né? Passado, pronto. Tá, olha com carinho que vai dar tudo certo. Então, como eu estava falando, meninos, boa tarde. Boa tarde, né, Fundinho? A sala é comprida, não precisa ficar gritando, né? Então, pronto. Então, como eu estava dizendo, certamente... Fui eu, foi mal. Vestido comprido? Pronto. Então, como eu estava falando, faltava agora somente falar de patologias. Então, com isso, eu vou dar algumas noções de eventos patológicos em relação ao sistema nervoso. É claro, aqui você tem uma ideia, apenas nesse quadro, de algumas coisas as quais falamos de patologias. Porém, o que acontece? Para você ter que falar realmente de patologia do sistema nervoso, precisaria de mais uns 2 meses aí. E, é claro, na nossa prioridade. Então, obviamente, vamos ter eventos somáticos, eventos associados ao corpo diretamente com a própria epilepsia, ou então eventos também emocionais, como descrevemos aí na própria questão, aí, quando falamos o quê? Das depressões, psicoses e outras questões. Então, essas patologias, eu destaquei algumas para vocês. É claro, dando apenas algumas noções, obviamente fica ao critério de vocês, se quiserem perguntar, sintam-se à vontade, e é claro, teria um prazer sabendo e fazer a complementação devida para os senhores. Tudo começa com AVC, ou seja, falar de acidente vascular cerebral significa o quê? Falar a questão de irrigação. Você simplesmente tem problemas nos fatores irrigatórios, então, com isso, o cérebro acaba tendo que uma deficiência em relação a sangue. E para ter essa deficiência em relação a sangue significa o quê? Menos nutrientes, menos oxigênio. E, obviamente, o rompimento desses vasos, que vai culminar com isso aqui, pode ser o quê? Causar uma série de lesões neurológicas irreversíveis. Por quê? A gente sabe que o próprio neurônio não tem essa capacidade de reposição. Então, com isso, você tem o quê em detrimento disso? Uma série de fatores, os quais podem estar associados com esses entupimentos, com o posterior rompimento desses vasos. Desde eventos que eu vou discutir daqui a pouco, ainda hoje, na questão do sistema cardíaco, nós vamos iniciar, como também eventos, digamos assim, com a própria aumento de pressão arterial. Então, com isso, você pode causar uma série de, vamos dizer assim, lesões as quais vão estar diretamente associadas, certamente, esses rompimentos, e, é claro, você vai comprometer a questão da nutrição e, é claro, vai depender também da extensão. E aí que vem sempre a grande pergunta, quando me questionam isso. Marcos, quais seriam exatamente as questões ligadas ao AVC? O que ele acarreta? Eu falei, depende. Depende da lesão. Depende da extensão da lesão. Às vezes, o que acontece? São pequenas lesões que simplesmente vão interferir, às vezes, com memória, às vezes com problema, vamos dizer assim, articular em relação exatamente à movimentação, ou então uma hemiplasia, você paralisar metade do seu corpo, ou então, mais ainda, comprometer órgãos vitais. Tudo vai depender exatamente do grau desse acidente em virtude disso aí. Indo nesse mesmo elo, você tem aí a questão da própria epilepsia. A epilepsia, ela não é bem, vamos chamar assim, e aí que vem algumas questões disso, ela às vezes não é a doença de base. Tá? Os ataques epiléticos, às vezes, são causados como fatores secundários, às vezes por acidentes, impactos, algo do gênero. Então, com isso, o que você vai ter aí? Uma série de problemas em relação que, às vezes, você pode ser o gatilho,
acarretar exatamente esse aparecimento. E o ataque epilético nada mais é do que o quê? Você tem uma série de contrações em relação ao corpo, ou seja, em relação exatamente ao sistema muscular. Então, com isso, vamos dizer assim, essas doenças que podem vir a causar degenerações no sistema nervoso, pode ter como uma das consequências exatamente o quê? A questão dessa modificação do próprio sistema muscular, e, é claro, mandando esses espasmos. Vamos dizer assim. Então, qual é a característica do ataque epilético? Geralmente, o indivíduo tem fortes contrações no todo o sistema muscular esquelético, isso vai para o corpo inteiro, que a gente chama exatamente das próprias convulsões, tá? E, é claro, a maior preocupação com isso aí seria exatamente o indivíduo, por exemplo, ele poder o quê? Se asfixiar com a própria língua, né? Engolar a língua, né? Então, você tem que tentar evitar que esse paciente possa, é claro, durante um período dessas crises, ter exatamente a língua enrolada e acabar asfixiando em função disso aí. Opa, pode falar. A questão toda... Exatamente, a aperto dele é tão forte, de repente pode te machucar. Às vezes você pode usar o quê? Algum objeto. Eu falo, uma toalha, alguma coisa, também quebrar os dentes do cara, né? Já pensou? Não? Você vai ajudar e depois vai fazer no dentista também. Não, é isso que eu estou falando. O problema é exatamente estrutura muito sólida. É você tentar manter pelo menos a boca dele aberta, com algum objeto mais mole, e tentar puxar a língua dele. Aí vai depender da situação, onde vai estar, e por aí vai. Professor, até os 8 anos é considerado como convulsões. E após isso é considerado como uma pessoa epilética. Não, é por isso que eu estou falando. A epilepsia em si, até hoje, ainda tem muitos assim, poréns nessa história. Tá? Você pode ter gatilhos como esse, até como está escrito aí, a questão exatamente você pode ter ataques antes de 18 anos. Pode ser exatamente um traço familiar, pode ser. Mas não tem nada comprovado. Essa é a grande questão. É porque meu ex-namorado, quando ele era novo, antes de 18 anos, ele tinha compulsiva. Sim. E após isso, perda de memória e tudo mais. Sim. Mas após isso, com tratamento, esse é o ponto. Leitura antes de dormir, ele parou e hoje em dia não tem mais ataque. As crises convulsivas, entendeu? A questão é essa associação. Depende, por isso que eu estou falando, não estou dando uma causa específica, porque isso até hoje também não tem um vínculo específico para isso. Você teria exatamente o quê? Vários fatores. Por exemplo, depois de um acidente automobilístico, ele pode ter crises em função disso, em função do impacto à cabeça, exatamente. Mesmo com o crânio, com todas aquelas camadas, todas elas, líquido cefalorraquidiano, tudo aquilo ali, mesmo assim o impacto vai ser tão forte que pode disparar exatamente esses gatilhos. Pode haver uma predisposição e, infelizmente, o indivíduo ter esses fatores aí. Pode ser que isso aconteça. Mas isso aí, é claro, variável de caso a caso. Eventos exatamente como tumores, doenças. Vários. De doenças, por exemplo, vou passar daqui a pouco para a degeneração do sistema nervoso por bactéria, vírus, vermes, vários parasitas, e de repente eles serem causadores desses disparos. Porque no final das contas, contração muscular, o que é? É uma mensagem que vai do sistema nervoso em direção aos músculos, através do que? Das placas neurais. Essa é a grande questão, a junção neural. Então, com isso, o que acontece? Os estímulos podem ser mais fortes. E, por algum motivo, esses estímulos aumentam. E aí, por quê e como? Isso ainda é uma grande, vamos dizer assim, grandes interrogações, uma grande incógnita no meio dessa história. Alguém mais? Alguma coisa? Tudo certo? Então, tá bom. E daí, pessoal? Bem, e daí, com isso, vai lá, parece que a questão das doenças, como eu falei, degenerativas do sistema nervoso. Aí você entra com diversos fatores, desde mutações genéticas, eventos exatamente que seriam alterações cromossomiais, gênicas, que podem ser gatilhos para isso aí, passando certamente por infecções virais, drogas e outros eventos, que acabam degenerando esse sistema nervoso. Vírus, você tem vários aí. Eu vou até comentar daqui a pouco numa delas aí, que existem outros agentes. Mas vírus, você tem desde HIV, passando, por exemplo, o sistema, a questão da própria poliomielite, que pode degenerar o sistema nervoso. Você pode entrar aí também com o quê? Uma série de
a questão exatamente de alterações tanto por vírus como bactérias, via toxinas ou via o próprio evento viral, como, por exemplo, HTLV, que é um vírus que é transmitido via sexual. E ele é similar ao HIV, e aqui, inclusive, na Bahia, é um dos focos de endemia do nosso país, nós temos ele degenerando o sistema nervoso, ou seja, via as chamadas bainhas de melina. Você degrada, então você tem uma série de comprometimentos gradativos. Então, você pode ter aí desde começar simplesmente com tremores, passar por perda de controle dos esfíncteres, né? Ou seja, as válvulas de controle para micção, tanto a micção como evacuar, e também você pode ter algumas outras características mais importantes, como síndrome da marcha, o indivíduo começa a mancar, e pode ter uma paralisação em relação ao próprio sistema nervoso, resposta a várias vísceras em virtude disso aí. Isso, é claro, vai também em direção às próprias drogas, tá bom? Drogas também entram nessa história em função de degeneração. A gente pode passar a pensar em qualquer dos psicotrópicos, todos eles, todos, tá? Do canabinoide, maconha, passando para LSD, passando para chá de cogumelo, passando para crack, o que você imaginar, degenera o sistema nervoso. Ele degenera as sinapses. Com o passar do tempo, todas essas sinapses vão sendo o quê? Comprometidas. E não voltam mais. Então, com isso, o que acontece? Essas degenerações se tornam muito graves. Outra delas aqui, metais. O pessoal de ontem adorou quando eu falei dessa história. Exatamente via poluição. Como assim, professor? Metais pesados. Que é exatamente poluentes. Alumínio, cádmio, estrôncio. Vários deles que você tem exatamente efluentes químicos. Tipo o polo de Camaçari. E aí, quando você tem exatamente nessas zonas de despejo desses locais, você tem exatamente eventos de controle biológico. Daí que vem a parte interessante que todo mundo gostou. Geralmente, eles utilizam como controle biológico o quê? Mexilhões, ostras, para deixar ali, e você pega depois aquilo e analisa. E por quê? Porque são animais filtrantes. Ou seja, para eles poderem se alimentar, eles filtram a água do mar. Então, eles retêm tudo isso exatamente nos tecidos. E você avalia aí. Então, ficou o meu conselho para a turma de ontem, agora fica para a turma de hoje. Cuidado com a procedência aí das ostras, caranguejos, etc, que vocês comem por aí. Tá bom? É meu conselho. Porque, certamente, vamos dizer assim, os metais, eles não matam. Você consumiu, pronto, veio alumínio, morri. Pronto. Não é assim. Mas é um efeito cumulativo. Ele acaba exatamente se depositando nos tecidos e podem causar uma série de modificações em relação à estrutura celular. Esclerose, geralmente, é degeneração muito mais associada, muito mais com causas progressivas e herdadas. Às vezes é uma questão de árvore genealógica, sim. A questão do marcador genético é muito forte em função disso, que a gente vai comentar, exatamente Alzheimer e o próprio Parkinson, que é uma pequena diferença entre um e outro, mas são escalas progressivas. E esse grau também é muito dado por essa herança. Tá? Também uma outra coisa que daí existem vários pontos de interrogações no meio da história. Sabe-se que ela pode ser disparada ao longo, às vezes o marcador existe e não aparece na família, porém, às vezes, dá um determinado, assim, vamos dizer assim, ele silencia, a gente chama de genética, e daqui a pouco ele se expressa novamente. E várias gerações passam a ter aquele marcador novamente manifestado. Tá bom? Seria isso. Mas esse em especial, que eu estou falando, são exatamente degenerações que podem causar por quê? Via contaminação. Que é muito comum, obviamente, consumo de materiais contaminados, e isso acontecer em virtude disso aí. É claro, tudo isso aí acaba gerando, obviamente, em primeiro lugar, uma das mais conhecidas, que é Alzheimer, né? Então, com isso, você tem uma manifestação por volta aí no meio da idade, que exatamente 50 anos, então, é claro, é uma perda progressiva de memória, tá? Começando com eventos recentes, o indivíduo fala, se esquece onde está uma chave, o nome de uma pessoa, e pode começar exatamente a avançar esses eventos do que de degeneração. Essa degeneração é por causa de quê? Exatamente da questão da perda das sinapses. Lembre-se que as sinapses, os trilhões de sinapses, dependem exatamente disso aí. Consequentemente, o que acontece, garotos? Vocês têm aí essa doença progressiva, esse evento progressivo, que acaba acarretando aí, certamente, uma degeneração por parte do sistema, e, é claro, outros processos podem ser o quê? Comprometidos com isso. E aí vem a história exatamente do quê? Da capacidade de ler e falar. Ou seja, o evento que a gente chama de afasia, né? Afasia
onde a gente até comentou rapidamente no histórico do sistema nervoso, os eventos exatamente da região temporal, em que você tinha exatamente aquela região de Broca, o buraco de Broca e a região de Metternich, que fica do lado do cérebro, você tem exatamente a questão da fala. E ali, o evento afasia é quando você sabe as palavras, mas não consegue pronunciar. Então, você vai perdendo a dicção com o passar do tempo. Essa degeneração é progressiva. E aí vem aquela famosa história. Então passa a palavra cruzada para aprender, para você exatamente se prevenir. Bem, aí é aquele grande, vou dizer assim, a grande lenda urbana, isso aí. Porque, como um neurocientista, eu já ouvi uma palestra, assim, quando você fala em palavra cruzada, você fica bom em palavra cruzada. Mas se você quer realmente prevenir, faça atividades que desafiem o cérebro. Faça um novo curso, aprenda uma nova língua, conheça coisas, faz volume de informação, leia livros. Você não pode simplesmente achar que pensar que botar lá, pensar que um sinônimo de uma palavra ou outra vai exatamente te ajudar nisso aí. Ajuda, um pouquinho, bem pouco. Mas o que realmente o cérebro gosta de ser desafiado. Como ele gosta de química, ele gosta de desafio. Por isso, tipo, vocês estão aqui fazendo odontologia, aí vão fazer um curso de inglês, alemão, italiano, sei lá, qualquer coisa do gênero, ou então depois vão fazer lá um mestrado, doutorado. Isso são desafios exatamente que o cérebro é submetido e, consequentemente, ele acaba o quê? Incorporando essas novas questões, é claro, novas sinapses. Isso previne, consegue realmente prevenir não apenas Alzheimer, com diversos outros eventos aí de memória em relação a isso. Pode falar. Você falou da questão da maconha, né? Sim. Aí, como é que funciona a questão de você usar a cópia da maconha? A história do cannabis, não sei o quê, ó, canabinoides. Concentração. Tudo é concentração. Não estou dizendo pegar exatamente o elemento maconha e consumir diretamente. Aí que está o problema. A questão é você usar o princípio do cannabis, da canabinoide, tanto que você usa para epilepsia. Estou até lembrando disso aqui, até que ela estava comentando. Ataques epiléticos você consegue contornar. Tem fármacos, inclusive, que está sendo avaliado pela Anvisa por causa disso aí. A única coisa que tipo, fez melhorar Sim. Foi o óleo. Foi o óleo. Óleo é uma coisa, mas a ervinha é outra. É isso que eu estou falando. O problema é exatamente a fumacinha. Esse que é o problema. Agora, esse que é o direto. Esse que é a grande questão. Entenderam? Então, é claro, eu estou brincando com você. Eu estou falando exatamente, o princípio do cannabis, sim, está sendo que ele estimula. Se a gente fizer uma comparação, é mais ou menos a ideia que eu falei, por exemplo, quando se descobriu os digitários de controle cardíaco. Lembra a história da cascavel? Que o veneno matava o indivíduo por parada cardiorrespiratória? Descia as dosagens e conseguiu um princípio ativo para o quê? Controlar o ritmo do coração. É mais ou menos a mesma ideia. É isso. Estou fazendo uma brincadeira contigo. Tá bom? Mas existe sim. Estão trazendo, mas o problema é que aquela famosa história, né? O pessoal quer passar boi e passar boiado. Então quer botar todas as drogas no meio dessa história. E isso é um perigo. Um grande perigo. Com uma série de outras questões. Bem, então, e daí? Mais alguma coisa? Tudo certo? Vamos nessa. E daí? Com isso, vem Parkinson. Parkinson vem exatamente o quê? Você ter a questão dos tremores, né? A questão exatamente de eventos muito ligados na fase de 60 anos, mais velhos, geralmente, né? Tem essa questão, e por causa exatamente daquilo ali, daquela substância negra. É a substância negra. É uma região do sistema nervoso central que produz muita acetilcolina. Se vocês lembram bem, quando a gente conversou sobre o sistema nervoso autônomo, eu conversei com vocês exatamente dos eventos em que eu tinha esse sistema nervoso autônomo coordenado exatamente pelas chamadas fibras colinérgicas e adrenérgicas. Tanto que nós falamos exatamente do quê? Do evento simpático e parasimpático, onde eu controlo esse sistema nervoso autônomo e faço com que haja o quê? Simplesmente uma atividade de equilíbrio. Então, o Parkinson ele tem uma grande questão porque ele mexe principalmente com a questão dos centros motores. Então, se você diminui exatamente a acetilcolina, eu te tiro muito essa movimentação. E a substância negra, que ele está falando aqui, da substância negra, nada mais é do que uma central que liga o sistema nervoso central com o sistema nervoso autônomo. É como se fosse, eu sempre chamo ele de braço efetor. O que o sistema nervoso central não fizer, ele vai mexer via sistema nervoso autônomo. Então, ele consegue te controlar exatamente via acetilcolina. Tire isso ou aumente isso demais e você aumenta dando hiperestimulação. Aí vem exatamente o quê?
a questão de tremores e vem uma outra história no meio daqui, que vocês estão vendo ali. São exatamente associados à dopamina. Falar de dopamina é só lembrar daqueles eventos que nós conversamos, meninos, quando falamos exatamente de psicose, naqueles apontamentos lá de vocês certamente têm lá do sistema nervoso central. Quando eu falei dessa questão de neurotransmissões do sistema nervoso central, vocês tinham um importante controle ligado aqui a dopaminérgicos. Lembra dos eventos psicóticos? Eu falei que, inclusive, os indivíduos que eram psicóticos tinham grande produção de dopamina, bastava você inibir as tais vozes que ele falava, que escutava, inibir os receptores D2, exatamente essa ideia. Mas se você botar demais nisso, eu lanço para o corpo ganha uma hiperexcitação. Então, por isso, tremores, e esses tremores vão avançar, tá? Você passam a ser incontroláveis, passam exatamente, inclusive, comprometer com o passar do tempo e ter um efeito contrário. O indivíduo vai começar a ter lentidão, rigidez, e daqui a pouco, simplesmente, ele vai ficar paralisado numa cama. É uma tendência que vai acontecer depois o reverso disso. Começa com hiperexcitação e depois você diminui todo esse processo aí. Geralmente, como eu falei para vocês, é muito causado exatamente com pessoas de idades mais avançadas. Também uma outra questão de marcadores genéticos, tá bom? Muito associado a isso aí, e isso é bastante importante. Pode falar, amigão. Estaria muito associada a ele, mas tem um detalhe, até que você está lembrando aí. Não seria apenas o simpático e parasimpático, a colinérgica, você tem a acetilcolina, tá? Você teria apenas a questão simpática. Aí você tem um adicional, que seria esse aqui. A substância nigra é um ponto que se encontra exatamente no sistema nervoso central que envia acetilcolina, ele soma a acetilcolina que você tem já lá no simpático e parasimpático. Isso mesmo. Então você faz um adicional disso aí. Quando você corta e bloqueia, é pior ainda. Então, eu sempre digo o seguinte, a gente fala de simpático para simpático, mas tem eventos adicionais. É igual, não sei se você lembra a história da adrenalina que eu falei para vocês, que eu tinha exatamente neurotransmissão, mas eu tinha um sistema exatamente lá da suprarrenal que também enviava adrenalina e jogava no sangue. Ou seja, daqui a pouco eu vou falar que o coração vai tomar um banho de adrenalina via sanguínea e uma neurotransmissão com adrenalina, e ele acelera. Então, por isso que ele precisa dos sistemas beta-2 para fazer uma regulação, uma diminuição, senão ele entraria em falência. Por isso que o tempo todo aquela balancinha da homeostase. É por isso. Ok? Opa, pode falar. Tá. Sim. Que idade que você falou? 16? 26, tá. Ela com 60 e 26? Não, exatamente. Ter o quadro geralmente associado com pessoas mais velhas, de repente uma pessoa mais nova ter isso, se chama estatística. Você tem exatamente os extremos. Veja, por isso que em biologia eu sempre digo uma coisa. Toda vez que eu dou aula, eu falo uma coisa assim. Cuidado com jamais e sempre. Palavras que você não pode aplicar muito bem. Daqui a pouco dou um exemplo como esse. Podem haver variáveis, você está falando exatamente uma delas. Mas tem um detalhe nisso aí. Nunca variável é uma regra. Você sempre tem que lembrar disso. Pode acontecer? Pode. Igual a bula do remédio. Tem N coisas que podem acontecer. Vai lá, você vai lendo o remédio para dor de cabeça, causa isso. Tem lá aquele 0,001%. Nossa, causou, vai matar. Não, aquilo é uma exceção. Pode aparecer? Pode. Por isso que você sempre vai trocando a bula. Porque sempre vai aparecendo coisa. Por isso. Normalmente. Sim. Não importa a idade. É sempre o mesmo processo, tá? O processo não importa a idade, sempre é o mesmo quadro, tá bom? Isso aí não tem problema. Se apareceu essa pessoa com 26, nosso amigo com 60, ou com 80, ou com 90, é a mesma coisa, tá bom? É o mesmo processo, é o mesmo mecanismo, exatamente em relação a isso, o mesmo mecanismo dopaminérgico. E aí nós vamos para as famosas Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tudo bem? Cefaleia. Aí vem a grande pergunta de vocês. Professor, o que é a cefaleia? O que causa, eu posso dizer? Desde ebola, HIV, passando por uma dor de dente. E vindo lá até o ponto do dedão. Quando você chega, se irrita com alguém. Alguém pisa no seu pé. Tudo é dor de cabeça. Cefaleia é sinalização. Essa é a grande questão. Mas pode ter causas? Pode. Essas cefaleias crônicas são outras histórias. Por exemplo,
desequilíbrios bioquímicos, tipo desequilíbrio hepático, a questão do fígado, tá? Em função de submetabólitos, você pode ter isso. Até a questão de, por exemplo, ingestão excessiva de certas drogas podem causar isso aí. Porque você vai desequilibrar sistemas e acaba sendo evento de sinalização para o sistema nervoso. Perdão. Certamente, certamente. A desidratação como pura e comum, de você não beber água? Certamente. Por quê? Você não tem... Lembra o seguinte, você depende de neurotransmissão. Aquilo que a gente até já comentou. Não vou me deter tanto nisso. A passagem de quê? De bomba de sódio e potássio. Quando você desidrata, você não perde só água. Você perde exatamente também sódio, potássio, cálcio, vários íons. Então, o termo desidratar, que às vezes as pessoas esquecem um pouco, leva a isso. Por isso que é interessante não apenas beber só a aguinha da garrafinha, mas também se beber só água de coco, para fazer uma reidratação também levada a minerais. Então, o teu grande problema das dores são isso aí. Os nossos receptores, geralmente, têm esse estímulo e os eventos cerebrais, que a gente chama exatamente de dor, estão associados a isso. Vocês vão ter aula de farmacologia, vocês vão ver que tem várias moléculas que estão nesse grupo, como, por exemplo, as prostaglandinas. Prostaglandinas são moléculas, tá bom? Que são sinalizadoras do cérebro. Elas são exatamente sinalizadoras em que sentido? Dou um tapa no meu ombro. Eu senti que algo sumiu. Alguma coisa alterou. Sumiu o quê? Minha estabilidade. Então, com isso, o cérebro registra. Alguma coisa modificou. Ele manda um aporte maior de células, ele manda um aporte maior de sangue para lá. Se nada aconteceu, tudo volta ao normal, voltamos para o homeostase. Mas, quando você tem um corte, um evento, como o de vocês mesmo, o dia a dia do trabalho de vocês aí, vocês simplesmente fazendo exatamente aquelas inserções, obviamente invasivas ou não, lá para os pacientes de vocês, pode estar certo. Aquilo tudo sinaliza para o cérebro. Porque toda vez que você rompe uma membrana celular, você vai ter uma série de eventos enzimáticos, que vocês vão aprender depois, fosfolipases, ciclooxigenases, que vão quebrar moléculas da membrana celular e vão mandar sinalização para o cérebro, dizendo aconteceu alguma coisa. Então, vamos entrar em exatamente alerta. É por isso que você vê, por exemplo, quando sofre um corte, alguma coisa, você vê um inchaço, se você encostar o dedo, ali você vê aquele aumento de temperatura. Por isso que eu já até contei para vocês a história do anti-inflamatório. Porque é interessante o indivíduo tomar anti-inflamatório. Se a gente for ver, é um santo remédio. Ele é antipirético, ele é anti-inflamatório, porque retira as células, desincha. Você tem exatamente uma série de fatores. Mas se você abusar, tem as suas consequências em virtude disso aí. Tudo isso, obviamente, no meio dessa história, é a cefaleia. Então, a dor de cabeça em si, ela pode ter, geralmente, eu sempre digo que ela é uma causa secundária. Ela é efeito de um quê? De um fator primário. Ingestão de alguma coisa, alguma função. Entra nesse mesmo quadro. Mas, como colocam na lista, né, o mal do século, né? As dores de cabeça para alguns indivíduos, essas sim, são crônicas. É aquela de internar, fazer sonoterapia, tentar descobrir, você não sabe o que é. Muitas vezes ligado ao sistema nervoso central também por hiperestimulações. Pois você é fascinado por farmacologia, né? Ah, pronto. Exatamente. Desde o dia que eu comprei. E aprendi por causa de vocês de odonto. Vocês de odonto não fizeram, eu tive que estudar muito por isso. E aí é isso. Então, com essa ideia, repara uma coisa. Esses eventos emocionais, esses eventos exatamente associados também com eventos totalmente hipertensivos, como a gente vai ver daqui a pouco, você vai ver que aí você vai ver que eu estou voltando ao sistema nervoso, porque você tem um sistema de controle da própria tensão arterial associada exatamente à circulação, e isso é muito importante, faz com que vocês tenham certamente aí várias doenças, as quais podem alterar o sistema nervoso. Então, como eu falei para vocês, você tem uma série de doenças infecciosas que também entram nesse quadro. Você não falou de vírus? Falei. Mas só que tem outros elementos que entram aí. Pode ser toxinas, obviamente, de streptococcus. Você pode falar aí de, por exemplo, protozoários, como malária, plasmódio, tá bom? Que exatamente pode alterar o sistema nervoso, tem alterações. Tem panossoma cruzi. Pode também vir a degenerar os sistemas de ligação, obviamente, de sinapses em função disso aí. Você ainda tem a questão de parasitas, vermes. Por exemplo, a tênia, para quem não conhece, é quem come carne de boi ou carne de porco mal assada, tá bom? Pouco cozida, você vai ter exatamente esses parasitas que simplesmente eles fazem o quê? Os ovos, as fêmeas colocam ovos e esses ovos migram para o sistema nervoso. Então, eles eclodem e geralmente as larvas destroem o sistema nervoso em função disso aí. Pode falar, filho.
Perdão, não te entendi. Sim, tem sim. Porque a depender da... Aí vem outra história, mesma procedência da história do... Às vezes o gado não tem procedência. É aquela história. Como? Entendi. Exato, não tem problema. Se tiver alguma procedência, tá bacana. Aí é outra questão. O problema é aquela famosa birosca do meio da estrada, que tem aquelas duas mesinhas de madeira e daqui a pouco ela está cortando carne lá atrás. Esse que é o problema. Exatamente. Onde está a carne dela? Então, troque seu mamífero. Exatamente seria isso também. Mas, como a senhorita está falando, há esse risco, sim. É igual a questão, obviamente, do... o que eu faço? Bem, depende. Procura não consumir em locais inadequados. Vamos chamar assim. Eu sei que é bom aquele pé sujo, aquela coisa do botequinzinho com um copinho de geleia, bacana. Mas consuma outras coisas, é melhor. Não? Então, a saúde é fina, graças a Deus. Então, não vai ter problema de ter na sola saginata. Melhor ainda. Exatamente. Então, pronto, Você acabou de falar, professor, você acabou de dizer isso. Não me coloque no meio desses locais. Eu não frequento essas coisas. Então, pronto. Já que você vai colocar o finíssimo, certamente não vai ter nenhum problema com tenersole ou saginata. Pronto. Então, crianças, de novo, vocês certamente, tudo isso aí está associado às encefalites, exatamente as infecções em relação ao encéfalo. Eu posso ter várias doenças aí que podem vir a degenerar o sistema nervoso e certamente comprometer essa estrutura em função disso aqui. Alguma pergunta? Alguma coisa especial? Não? Então, bye-bye, sistema nervoso. Ué, calma, não querem não? Querem continuar? Eles continuam. Bye-bye, sistema nervoso. Calma, você vai ver. Devagar e sempre. Vai lá na prova. Deixa eu só abrir o... Mas, porém, conteúdo de tanto daí. Toca a bola, posso ir embora? Não, fica embora. Fica sentado aí. Isso. Vou fazer uma paródia com a da... Professor, como é que for falando em farmácia, se eu puder fazer uma apresentação de paródia? Apresentação de paródia? Nós não somos alunos de farmácia, não dou aula de farmácia aqui. Não, aqui não. A Unime não dou aula de farmácia, não. Eu dava aula na Unime, não aqui. Não atrase. Pois é, não atrase para os eventos. Vamos lá. Falar em não atrase para os eventos. Vamos agora para o evento cardiovascular, como você queria chegar. Chegamos, graças a Deus. Cá estamos nós falando de coração. Músculo estriado é não mais o que? A questão do cardíaco. Eu queria falar o seguinte. Você tem dois tipos de músculo estriado. O estriado cardíaco e o estriado esquelético. Estrias exatamente por causa do quê? Da questão que das formas que você vai ver daqui a pouco, da disposição das fibras musculares. Tá? Só que o estriado esquelético, ele depende da sua vontade e o estriado cardíaco é totalmente independente da sua vontade. Então, consequentemente, você não vai ter maiores problemas em função do que? Dessa contração. Ela acontecerá independente da sua vontade. Vê que vocês estão falando que está quente mesmo. Se ar-condicionado está quente. Eu estou quase saindo aqui no peguei esse ar-condicionado. E o que acontece nisso? As chamadas fibras entrelaçadas são características exatamente da fibra da estrutura cardíaca. Por quê? Você precisa de proximidade célula a célula. Lembre-se que vocês vão ter exatamente o quê? Deslocamento, o quê? Em relação da impulso nervoso. Aí vem sua pergunta. Por isso que eu não estou querendo te responder. Aí, então, quer dizer que o impulso nervoso, que você falou, o sistema nervoso vai afetar o coração? Sim. Porque exatamente você vai ter o 10º par craniano. Mas seu coração, eu sempre gosto de falar o seguinte, o coração parece uma entidade à parte. Porque ele tem não só esse estímulo do sistema nervoso, como também tem uma estimulação toda própria dele. Ele tem uma circulação que é dele. Então, ele tem toda uma série de eventos que o mantém pulsante por toda a vida. Só vai parar quando você morre. Então, sempre você vai depender exatamente de uma série de eventos. E por que isso? Por causa da função dele. Ele é uma bomba, ele impulsiona o sangue, mas só com um detalhe nessa história, meninos. Vocês simplesmente não vão querer imaginar que
que somente o coração garante o quê? Você bombear mais uma média, mais ou menos, de 20 litros de sangue e conduzir mesma quantidade de nutrientes, a mesma quantidade de oxigênio, desde a célula do teu dedão até o teu bulbo capilar. Todas os mais de 2 bilhões de células recebem a mesma quantidade de oxigênio e a mesma quantidade de nutrientes. Então você vai dizer, professor, é fácil. A gravidade até eu entendo. Vai lá para o pé, que é bacana. Mas como é que ele faz para vir para cá? Aí que a gente vai conversar uma série de questões físicas e estímulos. Então, para isso, você vai ter vários estímulos diferentes, que eu vou falar gradativamente, para exatamente a gente ver isso aí. Ok? Bem, fala. Se eu puder responder, eu respondo. Já falou? Eu já sei o que você vai falar, vai falar. É o segundo coração. Eu estava falando exatamente isso, cara. Eu não suporto essa ideia. Porque fala, tem um músculo que a gente chama de gastrocnêmio, são gêmeos, que é o músculo da batata. Eles têm uma questão exatamente que eles usam, você vê os livros de anatomia, que fala exatamente como segundo coração. Eu acho um desrespeito com o coração. Mas não vou contar por que não, porque na hora que eu chegar em circulação, eu te conto o que ele faz. Mas ele ajuda sim. Ele ajuda o processo de circulação. Isso eu não posso negar. Por isso que ele tem esse papo de segunda bomba, né? Segundo coração. Mas é bom que vocês ficam na sala. Entrando, saindo. Então, o que acontece? Vocês têm exatamente miofibrilas, que tem... Como é que tá aí? Não, obrigado. Não, do jogo, eu aceito. Ponto. Você ganhou um ponto com Deus. Deus está vendo essa boa ação comigo. Agradeço. Muito obrigado. Então, como eu estava dizendo, deixa eu só deixar aqui um papelzinho aqui, daqui a pouco eu conto. Então, o que acontece? Agradeço, Natália. Então, o que eu estava falando? Você tem exatamente esses eventos onde permite que esse coração que possa bombear, pulsar. É uma série de características físicas importantíssimas, meninos, para que haja o quê? A questão exatamente desse batimento, dessa questão exatamente do bombeamento do sangue. Como, por quê, de que maneira, etc. A gente vai conversar ao longo das aulas. Bem, uma outra coisa que é bastante importante são exatamente a questão das células, que eu vou mostrar daqui a pouco. Meninos, vocês não param quietos. Nunca vi. O que acontece? Exatamente. Você vê como é o grau de evolução. Antes, quando eu comecei a dar aula, eu ficava louco assim. Agora eu já não ligo tanto. E o que acontece? Nossa, não para. Não, vocês? Não. Aquela fase é boa. Eu estou falando há 10 anos atrás. Como? Se eu lembro de vocês, se eu gosto, eu estou aqui. Eu gosto de vocês, sim. Quando eu não gosto também, vocês notam. Não, eu gosto, acho vocês legais. Já tive turma, que não interessa os CPFs, não são moleza. Não interessa se é de odontologia, de que turma seja. Mas tem turma que não é mole. Vou dizer o seguinte, para você ser legal. Aquele negócio, você não consegue unanimidade nem com Deus, então, nem se Jesus Cristo conseguiu unanimidade, então é isso. Eu falei que a gente presta demais na aula. Isso vocês dispersam, ficam agitados, é complicado. Vamos voltar de novo para cá. Vamos lá, vamos, Natália, para quê? De novo. O que acontece? Você tem exatamente os sistemas de junção. Isso é muito importante. Deixa eu até avançar só um slidezinho, já vou voltar. Essas partes exatamente das chamadas junções comunicantes, discos intercalares, que a gente vai falar, mantêm exatamente as células juntas. As fibras musculares ficam muito próximas. E por que isso? Porque eu vou ter um envolvimento exatamente com o quê? Impulso nervoso. Então, o impulso nervoso vai percorrer todo o músculo cardíaco. E essas junções comunicantes vão auxiliar muito nesse processo de troca célula a célula. Tanto que daqui a pouco vocês vão ver utilizar um termo em biologia muito comum chamado sincício. E o que é o sincício? O sincício você só vê em 2 lugares, no coração e na placenta. Tá? E o que acontece aí? As células, quando você observa elas ao microscópio, vocês vão ver o seguinte, parece que é um tecido multinuclear. Parece que é uma célula única, gigante, com vários núcleos. Mas por que isso? Porque exatamente você tem uma proximidade membrana a membrana que vai possibilitar e permitir que haja o quê?
bastante troca. Há uma grande troca exatamente entre elementos, ou seja, íons de mais variados tipos entre essas células. Por isso, tem um fluxo contínuo exatamente do coração, para trocas e para uma série de elementos bastante importantes que a gente vai descrever daqui a pouco. Então, esses poros, que você vê aqui, essas pontes, estabelecem exatamente o quê? A troca entre as membranas celulares dos miócitos, né, das células cardíacas. E daí? Você tem uma outra característica. Como eu falei, vocês depois vão ter que argumentar. Vão aprender sobre contração de musculatura esquelética. Vão ver que existe uma série de fatores bioquímicos, que não vou entrar em detalhes, no cardíaco, mas que ele é muito importante. Porque o sistema cardíaco ele vai ter exatamente unidades de contração que vai depender muito de cálcio. O cálcio vai ser muito importante nesse aspecto. Mas cálcio também não é importante para a musculatura esquelética e a lisa? É, bastante importante. Mas em relação ao coração, é mais ainda. É tão importante que o coração fica banhado em cálcio o tempo todo. Vocês vão ver já já a questão de uma membrana ao redor do coração, muito importante, que a gente vai chamar daqui a pouco, vai denominar ela, e ela vai garantir esse suprimento de cálcio em grandes quantidades. Você vai garantir exatamente que esse cálcio esteja exatamente o quê? Banhado nesse íon o tempo todo. Porque vocês sabem que o coração é um típico tecido conjuntivo. Então, por quê? Você vai ter exatamente a musculatura ali. E, é claro, esse líquido extracelular vai estar repleto de íons cálcio. E você vai precisar dele para alguns eventos que eu vou falar já já. Outra coisa importante são os chamados túbulos T. Túbulos T são túbulos que atravessam as células cardíacas e distribuem exatamente o quê? Esse cálcio ao longo do coração. E você precisa exatamente desses íons para o quê? Fazer essa transmissão, essa passagem, obviamente, aí de cálcio ao longo da fibra cardíaca. É bastante importante por esse motivo. Então, com isso, o que você vai ter lá? Vai ter em grande quantidade, e eles existem no músculo esquelético? Existem. Mas só que eles são um pouco menores. Porque exatamente o cálcio é importante para o músculo esquelético, mas não tão ao nível que seria, vamos chamar assim, para a musculatura cardíaca. A musculatura cardíaca seria imprescindível, tá? Ambos só contraem, certamente, junto com o liso, a partir de cálcio. Você precisa de cálcio. Mas no caso do cardíaco, você precisa de uma quantidade muito maior. E o líquido extracelular, tá bom? Vai estar repleto desse cálcio, sendo, obviamente, aqui transmitido para essas células cardíacas. Com isso, nós chegamos aí exatamente àquela termo que eu estava falando agora, o sincício. O sincício nada mais é do que o quê? Você observar um corte histológico desse tecido e verificar que apresenta, dá a ideia de você ter o quê? Um tecido plurinucleado. Mas essa não é a realidade. Você tem células isoladas aí. Você tem células exatamente o quê? Devidamente o quê? Separadas com membranas. Mas a proximidade é muito grande. Exatamente por quê? Você vai depender de impulso elétrico. Vai depender exatamente o quê? De energia elétrica, porque haja essa condutividade. O mesmo impulso nervoso, potencial de ação, tudo aquilo que a gente tinha no sistema nervoso, continua valendo para o nosso amigo. Mas só que você vai ter uma coisa a mais, além do que a gente aprendeu no sistema nervoso central e autônomo. Perguntinhas? Alguma coisa? Tá. É daí, professor. Estou vendo aqui um nome novo. Átrios e ventrículos. É porque daqui a pouco eu estou falando para vocês que o coração é um órgão cavitário. Um órgão com 4 cavidades. 2 superiores, chamadas de átrios ou aurículas. 2 inferiores, que eu chamo de ventrículos. Então, o coração vai ter exatamente um sistema de bombeamento, de condução, que vai passar por essas cavidades, que dentro em breve eu vou descrevê-las. E tem um detalhe. O sincício é essa característica porque mantém essas células muito juntas. A ideia é você manter uma proximidade. Quanto mais próximos, quanto mais interagirem, vão ter exatamente essa melhor o quê? Passagem de energia. Isso é essencial. Tanto que, por exemplo, depois que a gente vai discutir exatamente essa questão, por exemplo, do infarto, a gente vai falar isso depois em patologia, vocês vão ver que quando se perde um pedaço, exatamente uma parte dessas células, você tem um comprometimento do músculo cardíaco. Então, ou seja, o músculo cardíaco ele vai tender o quê? Exatamente ter o quê? Fazer uma compensação. Se de repente 1 ou 2% for destruído das células, você não mais repõe.
Então, o resto, vamos dizer assim, esse 1 ou 2% destruído, os 98% restantes vão trabalhar exatamente por essas partes as quais você simplesmente as perdeu em função, por exemplo, do infarto. Depois a gente vai descrever isso com todos os detalhes. Oi? O quê? Um momento. Isso está nos PDFs. Já mandei todos os PDFs para vocês. Abra uma coisa chamada AVA, abra uma coisa chamada exatamente aulas, e lá você vai ver até respiratório. Já está tudo lá. Esse aqui não tem. Sim, tá bom. Ai, menino. Desculpa de ser. Mas aqui eu não acrescentei nada. Esse aí tá tranquilo, esse tá light. Sistema nervoso, mas o cardíaco não tá. Acrescentei. Vocês adoram acrescentar, né? Pois é. Tá aqui as células cardíacas. Qual o tecido cardíaco aqui, crianças? Repare, se você fosse olhar na primeira instância, pareceria exatamente que você teria exatamente o que? Apenas com vários núcleos, uma grande célula aqui, mas não é a verdade. Isso que você está vendo aqui, a gente vai ver depois isso novamente, são exatamente as membranas. E aqui são as estruturas de junção, chamadas discos intercalares. Eles vão manter essas células todas juntas e permitindo exatamente que você tenha o quê? Uma grande troca de itens entre elas, inclusive especificamente a questão do impulso nervoso. Outra coisa que é interessante também para anotar logo e comentar é essas partes vermelhas que são o quê? Os vasos sanguíneos. Lembre-se que o coração é altamente vascularizado. Não é pensar porque o sangue passa por dentro através daquela famosa grande e pequena circulação. Não é disso que eu estou falando, não. Isso é a tarefa dele. Mas ele em si, ele é uma estrutura vascularizada. Ele tem uma circulação toda própria em função disso aí. Pode falar. Quando vocês estão me falando essas histórias, isso dá até medo. Mas vamos lá. Eu vou depois contestar essa história aí. Porque agora... Porque eu nunca vi, a cada semestre vocês ficam uns papos, e às vezes eu fico preocupado com vocês. E uma deles é esse aí. Vocês me perguntaram isso aí. Sabe qual é a grande questão do vasodilatador? Deixa eu só te contar. Vou te contar umas coisas depois, mais à frente. Quando eu falar exatamente de movimentos, exatamente dos estímulos do coração. O coração, por si só, já é estimulado. Então, você tem adrenalina, acetilcolina, que a gente estava conversando agora, você estava me perguntando, a questão simpática. Tudo isso já estimula. Então, sabe qual é o grande problema? Não vou estar dizendo especificamente você, mas, de repente, eu estava conversando com um indivíduo da educação física. Ele veio me falar isso. Que não sei quem, na academia, no blá, 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 aqueles papos assim. E daqui a pouco vai ser um vasodilatador na história. Tá bom, você tem ideia para fazer um vasodilatador? Perguntei ele. Não. Pensa uma coisa. Você chega, após um dia de trabalho, um dia estressante, no qual você já está o quê? Com o teu cortisol lá em cima, você já está agitado, mais adrenalina. Tá bom? Só isso aí já está te estimulando. Mas aí você fala, estou meio cansado. Se eu estou meio cansado, eu vou tomar alguma coisinha para animar. Então, eu vou tomar um vasodilatador, para começar. Agora é a onda do vasodilatador. O que faz um vasodilatador? Ele aumenta a capacidade respiratória. Exatamente como fala vasodilatador, ele dilata os vasos. Mas só que tem uma história no meio disso aí. Não é apenas a capacidade respiratória. Também faz com que haja o quê? Passagem de líquidos. Esse é o grande problema. Então, você pode começar a encher de líquidos essas regiões. Vamos começar por aí. Com isso, muitas vezes, a própria resposta inflamatória, que depois você vai aprender em imunologia, tem exatamente uma série de células. Fatores quimiotáticos atraem essas células lá para aqueles pontos onde tem a vasodilatação. E pode começar a aumentar isso aí. Os mastócitos e os basófilos. E tem substâncias à base de vasodilatadores que podem fazer isso aí. São exatamente substâncias chamadas à base de ácido araquidônico, que é a base de membrana celular. Só até aí já estimulei você. Vamos lá. Continuando. Aí você fala. Aí você não. O cara lá. Professor, eu estou desanimado. Então, vou tomar alguma coisa para animar. Vou tomar um Red Bull. Aí o cara tomou um Red Bull dele. E lá, aí ele pegou uma latinha de Red Bull. Toma. Tomando efedrina. Efedrina, eu já contei para vocês o que é. É o mimético da adrenalina. É aquele que liga no receptor durante alguns segundos a mais. E com isso te dá hiperestimulação. Ele adora ligar no beta-2. Coração. Então, com isso, ele altera o seu batimento cardíaco. Bacana. E para combinar todas essas cerejas no bolo, lá vai você fazer uma aula de spinning. Ou vai estar lá pedalar 1 hora, ou vai lá correr numa esteira durante 2 horas. Aí,
Isso aí é Roberto Casas Varela. Então, com isso, junta toda essa história e pensa se, de repente, um indivíduo, não você, graças a Deus, é um menino saudável, aquele nosso amigo aqui da história, simplesmente tem um problema nas fibras cardíacas. Tem exatamente uma fragilidade nessas miócitos. Você pode entrar em falência e ele não sabe. Exatamente. Não sou eu que falei, ele falou. E é verdade. Exatamente. Poxa, professor, ainda tem um aneurisma, pode ter, né? Na verdade, são somas, né, professor? São somas. Potencializações, certeza. E o problema do basilar também é isso. Sem contar que eu ainda nem falei do GH, né? Hormônio do crescimento. Ainda tem essa história também. A pessoa inventa de tomar e potencializa mais ainda. Ainda tem a história do testosterona, BCAA. E aí junta todo esse coquetel molotov e depois não sabe o que passou mal. Entendeu agora? Pronto. Voltando. Fala. Duas? Eu bebo água. Vamos lá. Eu sei, estou falando sério, não falando nada não. E aí, para colocar o... Ele já tem pressão alta, ele tem que saber se essa pressão alta é fisiológica ou não. Depende também se isso aí, por isso que a gente faz sempre, antes de, eu estou brincando obviamente com ele, mas às vezes você faz inserção de certos fármacos, certas substâncias no meio do seu sistema fisiológico, e o indivíduo não tem ideia do como seria exatamente essa resposta. Por quê? Ele não conhece, nunca fez um exame laboratorial, nunca fez um acompanhamento, às vezes tem uma dieta carregada em sais, por aí, uma série de coisas. Inclusive, toda aquela parte do sistema renal que a gente conversou aqui, que vai ser utilizada quando eu falar de regulação do coração. Aquela parte toda de angiotensina, tudo aquilo que eu falei com vocês em renal, eu vou usar aqui. Então, vão ter vários processos de regulação. Então, deixa eu só pedir uma coisa. Amiguinho, por favor, quando você passar lá, você pede alguém para vir aqui para só dar uma regulada no ar-condicionado, por favor? Obrigado, tá bom? Valeu. Eu não vi, peraí, professor. Tá calor. Então, continuando. O problema todo é essa questão fisiológica. Então, às vezes, a pessoa não sabe exatamente essas dimensões da sua fisiologia e da bota eventos externos. Então, você pode potencializar alguma patologia. E essa é a grande questão. Então, precisaria fazer o quê? A depender do que seria essa pressão em função do quê? Da alimentação, da dieta, de alguma coisa específica, ou não é, ele é mais roso, mais mal, alguma coisa do gênero. A questão toda seria os adicionais. Esse é o ponto. Tá bom? E daí? Tudo isso faz com que a estrutura, aqui está a história exatamente o quê? Dos eventos, o quê? Das... Vocês conseguiram regular? Ajeitar? Ainda É? No celular? é pelo celular mesmo, mas ainda não. Meninos são de arte. Vamos lá. Então, como eu estava dizendo, esse não bota isso quente, não, por favor. Frio. Senão eu tiro ponto. Então, acontece. Aí eu tiro ponto. Né? Vamos lá. Voltando para cá. Repara. Quando eu falei das fibras exatamente que são entrelaçadas, é isso aqui, meninos. Essa proximidade. Por isso que é essa ideia de bloco. Mas aqui tem uma coisa interessante. Você usa muito para falar do coração, chamado de miócitos. Mas só que miócitos, o coração, você tem o quê? 3 camadas. Você vai ter aqui a questão exatamente de quê? Do chamado epicárdio, que é a mais externa. Você vai ter o endocárdio, que é a mais externa. E a meio, exatamente a mediana, que eu chamo de miocárdio. Então, esse trio que você tem aí, exatamente, muitas vezes as pessoas gostam de carregar a questão do miocárdio apenas como um nome único para o coração. Mas ele é formado por 3 camadas. Mas é muito importante essa questão da proximidade que você tem nas fibras. Por quê? É ela que vai ajudar exatamente essa transmissão de impulsos e, consequentemente, dar uma uniformidade. Daqui a pouco vai ser muito importante quando eu falar da contração do coração, garotos. Porque o coração, como eu disse, é um órgão cavitário. 2 partes superiores, exatamente, 2 cavidades superiores, chamadas de átrios, e 2 inferiores, chamadas de ventrículos. Sempre, meninos, vocês vão ver uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Átrios contraem juntos, ventrículos contraem juntos. Não é um átrio com ventrículo.
senão isso dá uma confusão que você não quer saber. Vocês vão entender já já por quê. O sopro é depois eu falo disso. Agora não. Nem pensar. Depois vai conversar. Você vai esperar algumas aulas. Vamos chegar lá. Fala, amigão. Não, claro que não. Já quer se livrar de mim? Não, é por isso que você tem essa integridade. Você não teria rompimentos. Você não teria rompimento. O que às vezes pode acontecer, e aí a questão até do que eu estava comentando, deu uma pincelada na história do infarto, é isso. Vamos dizer que uma parte dessa você tem uma morte celular e o resto tem que compensar esse batimento. Eu vou explicar isso mais adiante. Vai. E faz. Faz. Mas só que chega uma hora que tem consequências nisso. E essas consequências vai ver depois. E aí a gente vai falar, uma delas vai passar para essa história do sopro, outra delas vai passar... Eu sei, mas aguarda o sopro. Então, com isso, o que acontece? Você não... E aí tem um detalhe. Você não tem apenas um problema em relação ao coração. Daqui a pouco eu vou falar também da questão das válvulas. Porque as válvulas que você tem entre cavidade superior e cavidade inferior, e as cavidades que se comunicam com os vasos, todas elas recebem nervos. E todas elas são exatamente sincronizadas. Então, você não tem... A gente acha que somente... não, somente o coração que tem essa questão da contratividade. Não. Você vai ter também a questão das válvulas. Quando eu falar de tricúspide, bicúspide, válvula da artéria aorta, da artéria pulmonar, eu vou falar disso aí ainda. Tudo isso aí vai ter o quê? Inervações. E tudo isso aí certamente vai ter um controle em função disso aí. Tá bom? A gente vai fazer mais coisas, você vai ver se essa regulação, uma parte depende até do músculo cardíaco, mas tem outras partes aí que vão ser interessantes e importantes nessa história. Esse daí. E daí que vem aqui uma outra parte que agora é hora de a gente falar. Então, vendo essa membrana branca aqui? Essa membrana se chama pericárdio. Você tem ela exatamente envolvendo o quê? Teu coração. Lembra que eu te disse que o coração ele fica mergulhado em cálcio? Exatamente seria essa ideia. Ó. A membrana passa aqui ao redor do coração e há um espaço entre a membrana e o músculo cardíaco. É como se você pegasse o coração e jogasse dentro de um balde. Essas membranas existem em outros locais? Tem, mas vamos ver. Por exemplo, vocês viram comigo ano passado, a questão do peritônio, uma membrana exatamente na cavidade abdominal, onde você tinha exatamente as vísceras do sistema digestivo. Vocês vão ver a próxima, que exatamente é a pleura, é exatamente onde tem os pulmões. E para que você tem... Peraí. Tá mexendo, não conseguiu futucar com o celular. Eu acho que... Vou repetir. Era um ar-condicionado. Deixa um pouquinho mais frio. Já tá no 17? Já tá no 17? Não, não tá nada. Oi? Não, deixa só nesse mesmo. Mas já tava no vídeo, tava quente. Tava calor. Então o problema tava funcionando. Professor, esse... Deixa só ela fechar, que ela vai me perguntar um negócio, eu já passo para você. Fala, senhorita. Repetir? Eu vou repetir elas, até porque depois eu vou falar disso, mas você tem os átrios, que são a parte superior, e os ventrículos, que são a parte inferior. Eu vou falar daqui a pouco disso. Vou falar parte a parte. O que você quer saber? Ah, é isso? Do tecido? Então, deixa eu voltar um pouquinho. Ah, tudo bem. Em inglês. Você tem exatamente o quê? As 3 camadas do tecido. Obrigado, tá bom? Agradeço. Você tem exatamente o quê? As camadas do tecido cardíaco, onde você tem a mais o quê? Externa, que é epicárdio, miocárdio, que é a mediana, e endocárdio, a mais interna. Essa é a camada do tecido. É isso, querido? Pronto. Fala, senhorita. Manda, inquieta. Fala. Manda aí. O periocárdio é basicamente assimilado à face muscular? Seria essa a ideia. Isso aí. Chegou bem. Mas só que você tem mais um espaço. A fáscia, deixa eu só acabar de responder ela. A fáscia faz até, vamos dizer assim, um contorno muito mais próximo. Não deixa aproximar, tá? O tegumento, a pele do músculo, tá bom? Você isola. Mas aqui você tem um espaço. Aí seria uma importante diferença, do que você está perguntando. Aqui é cheio de líquido extracelular. E aí vai vir exatamente por que eu estou comentando de peritônio e por que eu estou comentando de pulmão. Vou falar uma coisa agora. Pode falar. Sim.
Geralmente, o que acontece? Pode acontecer, mas geralmente vai a estrutura inteira. Tá? Você leva o coração inteiro. Entendeu? Você faz uma... deixa eu comentar um pouquinho mais adiante, porque tem umas histórias em relação exatamente à compatibilidade em relação às células. Tá? É uma questão imunológica que você tem, de um marcador proteico que a gente chama de HLA, antígeno leucocitário humano. Então, proteínas de superfície de leucócitos, que, vamos dizer assim, a nossa carteira de identidade. Por isso que eu não posso pegar um coração transferir você, nem você para mim. Tem que ver a questão de compatibilidade. E está ligado exatamente a isso. E a estrutura inteira, ela vai. Sim, vai junto com o pericárdio. Geralmente não rompe, não. Geralmente vai a estrutura inteira. Tá bom? Seria isso. Então, como eu estava falando, aí complementando o que a senhorita aqui estava falando comigo, você teria um espaço. Esse espaço seria o quê? Cheio de líquido extracelular. E aí vem a importância. Para quê? Para quê? Por quê? Porque exatamente esse espaço, o coração está pulsando o tempo todo. Se fosse seco, seria mais ou menos a ideia dessas dobradiças aí. Elas, por estarem exatamente lubrificadas, você abre a porta, fecha a porta, você não escuta ranger. É claro, o coração não vai ranger, mas simplesmente as células iam se partir por causa do atrito o tempo todo. Mesma coisa as vísceras abdominais. Então, se você tivesse esse movimento o tempo todo sem líquido, simplesmente as células com o tempo, com atrito, qual seria seu calcanhar? As células seriam rompidas o tempo todo. Não é isso que acontece. Aí mantém, inclusive, até que você está me perguntando agora, a integridade. Exatamente, não tem um rompimento do músculo cardíaco em função disso aí. Fala. É também para espaço de expansão? O espaço, tudo bem, o espaço de expansão ele já existe delimitado. E tem um detalhe, ele não dilata tanto, ele tem um certo limite, isso, seria um limite periférico ao qual ele vai, não vai tanto. A questão é que, com o tempo, em certas situações, que também depois eu vou falar, você pode ter dilatação disso aí. Você pode ter exatamente o que a gente chama tipo uma flacidez. Mas só que quando ele dilata, ele não volta mais para a posição dele. Aí um problema também, isso é um papo para depois. Não agora. Então, é daí. Tem um monte de coisa. Por isso que o primeiro tem que falar de célula e tecido, depois a gente fala do resto. Olha o que eu falei aqui, meninos. Vocês têm exatamente a proximidade das células. Olha aqui, as estrias transversas. Tá bom? Por esse motivo. Porque é diferente das estrias esqueléticas. Eles são todas assim, um pouco mais retas, em função disso aí. E os sarcômeros todos marcando ele, as unidades de contração. O esquelético é assim. Mas o cardíaco, ele é mais transversal. Exatamente isso aqui. Ó. Aí é ultrassom? Isso aqui? Não, só histológico, normal. Microscopia óptica. Você vê na microscopia óptica, vê isso aqui. Isso aqui exatamente são as células cardíacas. Repara, você não vê as membranas direito. Parece que não tem membrana. Por isso a ideia do sincício. Parece até um tecido que é multinucleado, mas não é o caso. Bom? E aqui, é claro, tem também os discos intercalares, que mantêm essas células próximas, unidas umas às outras. Você tem exatamente a transmissão de energia elétrica, ou seja, a questão do impulso nervoso, impulso elétrico, potencial de ação recorrente por essas células. E aqui as chamadas, pontos de chegada, exatamente as placas, onde chegam exatamente aqui a questão dos neurotransmissores, do sistema nervoso autônomo. Então, com isso, você vem com a fisiologia da condução elétrica. E o que acontece na fisiologia da condução elétrica? Nossa, Deus, está feio. Você tem exatamente uma série de itens, os quais vão ser importantes para o coração. E agora a gente vai poder aproveitar e mostrar a estrutura cavitária. Vem já já aí. Em primeiro lugar, e aí vem exatamente uma parte da tua resposta que você tinha dado, perguntado para mim, falou assim, professor, eu vou falar de sistema nervoso? Vai. Mas só que aqui que você está vendo agora são os auxiliares do sistema nervoso. São exatamente os miócitos, as células as quais são modificadas. São essas células modificadas, os cardiomiócitos, que vão mandar impulsos para o coração. É mais ou menos o seguinte, quando você está assistindo aquele filme de terror, o cara vai lá, arranca o coração do outro, aquele coração pulsando, arria o coração do inimigo, aquela coisa, aquilo não é efeito de filme, não. Pode acontecer aquilo mesmo. O coração vai pulsar por causa disso aqui. Exato. Ele arrancou do corpo, você acha que não vai pulsar? Pulsa. Pulsa na sua mão. Bonitinho. Exatamente. Arranca o coração de um boi, minha amiga gosta exatamente de carne mal passada, pega lá o coração, vem lá cortar o boi, arranca o coração do boi, você vai ter ele pulsando na sua mão. Então, aquilo ali é por causa disso aqui, do cardiomiócito. Ele manda energia para esse coração, o coração não para. E você consegue exatamente isso via esses chamados nódulos
ou nós. Nódulos, como você quiser. Tudo é a mesma coisa. Átrio ventricular e sino atrial. Já vou explicar para vocês o que é esse sino atrial. Tá? Melhor vendo na figura vocês verem isso. Embaixo vocês estão vendo exatamente os feixes de distribuição. Feixe atrioventricular, fibras de Purkinje. Vai ter um outro que eu vou mostrar já na figura, que é o próximo slide. Os feixes de His. Pensa que você tem uma central onde você sai, um gerador de onde sai um monte de fio. Essa é a ideia exatamente das fibras. Então você vai poder o quê? Passar exatamente esses várias inervações para todos os pontos. Consequentemente, eu vou poder o quê? Mandar energia para toda a musculatura cardíaca. Como é que é isso, pessoal? Vamos dar uma olhada no coração? Olha aí, bonitão. Pronto. Órgão cavitário aqui, ó. 1, 2, 3, 4 cavidades. Com isso, aqui em cima, você tem um dos primeiros nódulos, chamado de sino atrial. Esse sino, meninos, é uma definição de anatomia. Sinos, porque exatamente você tem aqui uma curvatura. Essa curvatura aqui, você chama em anatomia exatamente de sino. Exatamente uma curvatura anatômica. Ali, você chama também de marca-passos, o termo marca-passo para ele, que ele manda impulsos para o coração. Tá? Então, você teria o primeiro aqui. O outro cardiomiócito é o que está aqui embaixo, ó, o átrio ventricular. Um porque é sino atrial, porque está em cima do átrio, porque as duas cavidades de cima são átrios, e as de cima são de baixo, perdão, são ventrículos. Essas que são ventrículos, você tem exatamente o átrio ventricular. Ela fica aqui na região limítrofe entre o átrio e o ventrículo. Então, você tem exatamente o quê? 2 pontos de emissão de energia, potencial de ação para esse coração. Ou seja, vai se somar exatamente com o sistema nervoso, o tal do 10º par craniano, aquele que eu mostrei para vocês. Tá, que me chamou? Fica. Não? Tá. Átrios, ventrículos. Você vai ver um monte dessas figuras, um monte, e mais um pouco dessas figuras. Então, aqui embaixo são os ventrículos, e em cima são os átrios. Aproveitando até que está ali, sempre vai ter um lado direito e esquerdo, mas só que é anatômico. É vocês olhando o meu coração. Então, o quê? Direito para cá, esquerdo para cá. E não muda nada. Quando eu controlo, não são feitos. Tudo igual. Então, com isso, voltando pro meu coração lá. Ah, tá bom que tá certo. Então, você tem as cavidades superiores, chamadas de átrios ou aurículas, e as inferiores, chamadas de ventrículos. Então, com isso, já grave uma coisa que eu falei para vocês. Átrios contraem juntos, ventrículos contraem juntos. Não esquece essa história. Antes de eu comentar algumas coisinhas extras, vamos aqui exatamente as outras ramificações. Repara, fibras de Purkinje, exatamente o quê? Essas irradiações que saem aqui. Os feixes de His, por onde saem exatamente outras para outras partes, e exatamente fazem o quê? Mandam esse impulso nervoso via exatamente essa área amarela, para que você possa ter exatamente ter o quê? A questão de contratilidade. Mas se vocês olharem isso aqui com carinho, tem uma particularidade. Estão notando que as fibras estão muito maior quantidade exatamente ao redor dos ventrículos? Tem um motivo. O ventrículo, eu vou falar daqui em breve, que o ventrículo é uma estrutura de ejeção. É ela, essa aqui, que empurra o sangue para fora. A parte de cima, que são os átrios, é uma estrutura de recepção. É ela que recebe o sangue. Guarda essas histórias todas que vocês vão entender exatamente grande e pequena circulação disso que eu estou falando. Repara que os ventrículos, direito e esquerdo, são exatamente o quê? Órgãos de ejeção. Empurram esse sangue. O de cima, os átrios, são órgãos de estruturas de recepção. Vão acolher exatamente esse sangue. O que mais? Outra coisa que vocês já estão vendo aqui, que são as cores. Isso é convencional. O vermelho que você está vendo aqui, ele representa sangue arterial. E acorda para isso que eu estou falando agora, meninos.
arterial não é porque está em artéria, não. Pelo amor de Deus. Vocês têm vários que falar sangue arterial porque o professor está na artéria. Não, não me fala isso, não. Não corte o troço todo. Por quê? Eu vou provar para vocês que tem artérias que tem sangue venoso, como o quê? A artéria pulmonar. Vai ver depois isso aí. Sangue arterial é o sangue rico em oxigênio. Não esquece essa história. Sangue rico em oxigênio se chama sangue arterial. Sangue venoso, exatamente, é o quê? Você vai ter o sangue rico em CO2. Esquece a história de veia. Ah, tem veia. Não, tem nada de veia. Veia e artéria vai ter uma outra história na concepção do nosso coração, que a gente já vai falar. Falei sangue arterial, rico em oxigênio. Falei sangue venoso, rico em CO2. Parou. Repara uma coisa aqui também, ó. Vermelho está do lado quê? Esquerdo do meu coração e azul está do lado direito. Esse azul é o cianótico, é cheio de CO2. O vermelho é cheio de oxigênio. Então, sempre você vai ter oxigênio do lado esquerdo e sempre CO2 do lado direito. Por que você está me contando isso? Isso vai te ajudar a entender grande e pequena circulação. Você vai ver que a coisa vai descer igual água se você entende isso aí. Outra coisa que está aqui, que eu vou repetir daqui a pouquinho. Toda vez que eu falar em artéria, meninos, são vasos que saem do coração. Não esquece isso também, não. Falou em artéria, vaso que sai do coração. Não interessa se tem CO2, se tem oxigênio, não interessa nada disso. Interessa aqui. Vaso que sai do coração, exatamente estou falando de artéria. Vaso que chega ao coração se chama veia. Sempre, toda a vida será assim. Esse é sempre mesmo. Saiu do coração se chama artéria. Vou chegar esse slide já já. Saiu do coração eu chamo de vaso que eu chamo de artéria. Vaso que chega ao coração eu chamo de veia. Aquela cor vermelha significa o quê? Do lado esquerdo do coração. Exatamente, estou falando de sangue arterial. Sangue rico em oxigênio. Só aquela cor azul que está do lado direito representa sangue que rico em CO2, dióxido de carbono. Fala, moça. Estou chegando lá, se você quer ver isso aí. Vai. Não, eu não falei nada disso. Vasos. É só vasos. Vasos que saem do coração são chamados artérias. Saem do coração são chamados artérias. Vasos que chegam ao coração são chamados veias. É isso. Por enquanto é só. Depois a gente vai juntar sangue, vai juntar tudo. Por quê? Vocês vão ver. Gente, em breve. E daí, pessoal? Só isso? Nada que só isso? Quer dizer, então, que o coração tem o quê? Quando eu falo em fisiologia elétrica, esse coração vai ter exatamente as chamadas junções comunicantes? Isso. Junções comunicantes são junções que permitem que as células cardíacas estejam próximas. São elas exatamente que vão ajudar na passagem dessa corrente elétrica ao longo da fibra cardíaca. Então, vai ser bastante importante que essas junções estejam ali aproximando estas células, meninos. Outra coisa que é interessante, que esse tema aqui. As células são autorrítmicas. Lembra do que eu falei ainda agora? Átrios, direito e esquerdo, contraem juntos, ventrículos, direito, esquerdo, contraem juntos. Sempre é assim. Ponto. Ah, mas um direito pode com o esquerdo? Não. Átrio com ventrículo? Não. Átrios juntos, ventrículos juntos. É assim que funciona. Bom, e daí? Tem mais? Isso tudo, você vai ter o quê? Sempre o quê? Uma corrente elétrica, uma frequência, uma passagem de energia. É isso que vai dar ritmicidade ao coração. O coração tem exatamente as questões de batidas, que você escuta tanto, que lá na frente eu vou comentar mais coisas, exatamente em função disso. Porque esse batimento cardíaco faz com que você tenha o quê? Garantido por causa do quê? Da energia que circula pelo coração. Essa energia elétrica que exatamente passa por ele
faz que você tenha exatamente a ação, o papel de contração do miocárdio. Consequentemente, o mesmo história do potencial de ação. Ah, então você está falando que é similar àquela ideia de impulso nervoso que eu tinha no sistema nervoso vai acontecer no coração? Exatamente. Sim. A mesma passagem, a mesma pegada, bomba de sódio e potássio fazendo essa, vamos dizer assim, essa ação. Mas vai ter uma coisa diferente que eu vou mostrar já já aí, que acontece certamente na fibra cardíaca. Aí vem a história do potencial de ação. O que é o potencial de ação? O potencial de ação, quer ver como vocês vão entender ele? Assim. Toda vez que eu falo do potencial de ação, é como se eu estivesse batendo palmas. Esse batimento de palmas, vocês estão vendo aqui, entre uma palma e outra, eu tenho um intervalo. Esse intervalo você não percebe, que é exatamente a mesma coisa no coração. É um intervalo exatamente para quê? Que a fibra possa descansar. Ela dá uma parada? Dá uma paradinha. De 0,2 segundos. Você nem percebe. Mas ela para um pouquinho. Ela relaxa e continua. É a ideia exatamente desse gráfico aqui. Ó. Você tem um evento de despolarização, ou seja, eu vou carregando essas fibras, é a passagem exatamente de sódio, potássio e a participação do cálcio, que eu vou falar daqui a pouco. Você tem um evento de equilíbrio, que eu chamo de platô, e depois eu repolarizo. Olha a repolarização que acontece. Vai ter uma queda, ó, de mais 20, ele vai caindo, menos 20, menos 40, 60, vai caindo, até ficar lá baixinho. Esse é exatamente o que? É um evento de descanso. Então, entre um intervalo e outro, você vai ter exatamente esse processo. Então, ele despolariza, equilibra, repolariza, e depois continua. Ó, é daí. Bem, tudo isso aí é em função disso aqui. Depois que você tem exatamente um equilíbrio, passagens no quê? Entre os eventos, exatamente entre sódio e potássio, tá bom? E os eventos de cálcio participando disso. Ou seja, primeiro ponto é que você vai ter o quê? Os chamados aberturas dos canais lentos. Os canais abrem para cálcio, tá? Então você vai ter simplesmente uma inversão com sódio. Isso não acontece na musculatura esquelética. Aquela que você contrai a sua perna, seu braço, falando, tudo isso aí não acontece nisso aí. Você tem um processo que não depende tanto de cálcio, como você depende desse aqui. Cálcio aqui vai ser bem mais importante. É tão importante, meninos, que lá na frente, quando eu for comentar sobre ressuscitação do indivíduo, eu falo que eu posso ressuscitar de algumas maneiras. Uma delas, você fazer uma massagem mecânica, empurrar exatamente o músculo cardíaco. Eu posso desfibrilar ele, ou seja, dar pequenos choques elétricos no coração. E uma outra é injeção de cálcio. Eu injeto cálcio nesse coração. O coração, começa novamente a bater. Então, você tem várias formas de fazer a ativação. Aí tem os outros variáveis, adrenalina, atropina, blá, 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 blá. Inclusive, esses trabalhos. Então, é claro, tudo isso aí depois, você vai ter influxo de cálcio, e depois vai ter o quê? Durante um período de 0,2, 0,3, e depois você vai ter inversão com potássio. Isso aí vai fazer com que você tenha o batimento. Então, esse vai e vem simplesmente vai te garantir o quê? Exatamente os potenciais em milivolts. Então, isso aqui que emitiu, isso aqui que o eletrocardiograma capta. E depois eu vou mostrar para vocês o eletrocardiograma. Então, isso aí exatamente é a captação dessas frequências. Isso pode variar? Pode. Estados emocionais, adrenalina no meio, agitado, aquela história que estava brincando com ele, estado efetivo que está com cortisol. Tudo isso aí pode alterar essa frequência cardíaca em função disso aí. Você pode várias variáveis nisso. O coração, por si só, é muito importante a questão física. Você tem ele localizado exatamente por trás de onde? No externo, na região exatamente da caixa torácica. E ele está levemente voltado para a esquerda. Isso não é à toa. Ele vai estar levemente voltado à esquerda, exatamente com essa parte aqui, exatamente que é um pouco mais inclinada. E por quê? Tem um pequeno detalhe. Lembra que eu te falei que isso aqui, os ventrículos, são exatamente as zonas de ejeção? Pensa isso aqui como se fosse uma rampa de skate. O cara do skate está lá, daqui a pouco ele quer decolar. Ele vai lá no fundo e decola, sobe. Exatamente o que você vai ver aqui no coração quando eu falar da câmara de injeção para o quê? O sangue arterial. Vai acontecer uma situação dessa. Você vai ter a questão física, a contratividade. É como se eu pegasse o cara skatista e desse um chute na bunda dele. Pum! Aí o cara vai subir por causa da rampa e ainda vai subir por causa do meu chute. Esse é o chute. Ainda vou ter uma ajuda
de uma outra coisa que a gente não falou, que é a artéria aorta. Porque a artéria aorta, né, que sai do coração, que a gente vai explicar depois, é a única que pulsa. Olha como a biologia é interessante. Sangue estiver aqui com força, ventrículo esquerdo. Vai sair para a artéria aorta. A artéria aorta pulsa. E com isso ela empurra o sangue com muita velocidade para lá. Então você vai ter questões físicas, elétricas e químicas. Como essa história. Como? Vou te explicar mais adiante. Então, com isso, primeira parte tem que saber. Mediastino, que é essa região onde está o coração, levemente inclinado para a esquerda, e essa parte exatamente que eu falei, que é a ejeção, a hora de vocês começarem a raciocinar. O ventrículo empurrando o sangue para cima e jogando depois com uma tal de artéria aorta, que depois eu vou te explicar o que ela faz. Bom? E daí? Tudo isso está dentro de uma circulação fechada. E aí a gente vai justificar algumas coisas aqui também. Fechada por quê, professor? Pelo seguinte, lembra que eu falei que a oxigenação do sua célula do bulbo capilar é igual à sua ponta do dedinho? A sua célula da ponta do dedinho recebe a mesma quantidade de oxigênio do que também a célula lá do bulbo capilar. Mesma coisa nutriente. E por quê, professor? Porque o sistema está fechado. Por que fechado? Pensa no seguinte, vocês estão lá resolvendo ajeitar o jardim nesse verão de 2021, isso mesmo. 2021. Está passado em fisiologia, estão tranquilos, estão seu 10, estão lá. Antes da praia, a mãe de vocês falou, vai lá, ajeita o jardim. Tá, você perguntou um negócio. Tá, você está pensando o quê? No jardim ou no 10? Pois é. Então, com isso, o que acontece? Tirou seu 10, está lá tranquilo, curtindo o sol, vou para a minha praia. Sua mãe, vai ajeitar o jardim, menino, você não vai ajeitar até agora. Lá vai você para a picareta. E mexe no jardim. Mas só que você faz aquela coisa. Você não ganha na loto, mas acerta o cano, obviamente, de abastecimento. E fura o cano da casa. Lá vai aquela água jorrando. É óbvio. Aquela água que você acabou de furar o cano de abastecimento da sua casa, você vai abrir lá a torneira do tanque, não caiu água. Não abriu a torneira do banheiro, nada de água. E por quê? Você exatamente cortou o sistema. É a mesma coisa isso aqui. A tal da pressão arterial, que depois eu vou discutir, exatamente vai depender dessa pressão desse sistema fechado. Ele tem que ser fechado. Se você tiver aqui exatamente qualquer rompimento, as hemorragias, você perde a pressão. Isso daqui a pouco vai lá e pimba, apaga. Por quê? A pressão arterial cai. A concentração solvente e soluta aqui dentro do tal do tecido conjuntivo, chamado de sangue, altera. E aí a gente vai precisar de um monte de coisa que eu expliquei a vocês lá no sistema renal. Vou ter que lembrar aquilo? Certamente. Então, com isso, você vai ter o quê? Esse sistema todo controlado, o coração ajuda, é muito, mas não é só ele. Como eu disse, lembre-se que eu estou falando de mais de 2 bilhões de células que vão depender da mesma quantidade de oxigênio e nutrientes. Já falou isso? Pois é. Como que acontece isso? Claro, não vou falar disso hoje. Mas precisa de mais parte dele. Lá vamos nós olhar o coração por dentro. Aí vem a figura, meu amigo fala, não, vamos fugir de mim ainda não. E você, Euritar? Como eu posso te ajudar? A válvula voltar a funcionar, isso? A primeira, não a válvula, a questão não a válvula, mas a questão de toda a estrutura da musculatura cardíaca. Você está fazendo uma massagem nisso aqui. Então, conjunto, aí teria uma questão que você está dizendo. O estímulo vai também para as válvulas. As válvulas também são inervadas, elas também recebem isso. Mas você vai notar que tem uma sincronia disso aqui que eu ainda não falei. Ainda não falei, daqui a pouco eu vou comentar, você tem as válvulas do lado direito e do lado esquerdo, bicúspide e tricúspide, que vão abrir e fechar. Você tem outras válvulas aqui, semilunares, que vão abrir e fechar. Tudo isso tem que ser ritmado. Não pode ser só as válvulas de um jeito e o coração de outro. Não. Essa aceleração que toda hora às vezes eu falo, taquicardia, bradicardia, isso tudo tem uma sincronia. E isso acontece sim, você está falando. Mas só que esse estímulo é homogêneo, não é apenas a válvula. Tá? Porque a válvula ela vai ser estimulada pela presença do sangue. A válvula vai simplesmente, inclusive, só aproveitando o ganchinho que você falou, repara uma coisa, ó, essa válvula ela vai abrir e fechar. Porque toda vez que o sangue vai até aqui, lembra da história da pista de skate? Até aqui. Ele tenta voltar para o átomo. Sabe por que não volta? Porque isso aqui fecha. O sangue bate aqui do lado e volta para cá com força e empurra novamente. E vai direto para os vasos. É uma jogada bem interessante em função disso aí.
Não só disso, não vou falar, não adianta. Ainda não é hora. Então, repara, só não tem ataque cardíaco, só isso. Sacou? Entendeu? Bacana. Então, você vai ver que isso tudo depende de sincronia. Então, tem sincronia aqui, a gente chega lá. Átrios ou aurículas, parte superior, cavidades superiores e ventrículos. Lado direito, lado esquerdo, como os senhores estão vendo aqui. E você tem um chamado septo. Aí vem a outra pergunta de vocês. Professor, o sangue venoso não mistura com sangue arterial? Eu digo, não mistura. Jamais. Nem pode. O único animal que acontece isso, vocês não estudam, mas são os crocodilianos. Os crocodilianos têm uma pequena abertura aqui, tá bom? Que ele está com o tempo fechando com a evolução, os crocodilos. E é uma pequenina mistura, mas não chega a ser tanto. Mas o venoso corre independente do arterial, mas depende da sincronia como um todo. Venoso e arterial tem que correr sincronizados. Você não pode ter um de um lado, o outro para o outro, senão você vai ter uma série de arritmias. Aí vem o problema que você está comentando até por cima. Seria isso. O batimento do coração não vai funcionar de uma forma adequada para impulsionar esse sangue. Mas aí, professor, então com isso eu faço o quê? Dependo do septo. O septo divide isso aqui em cavidades, onde você tem as superiores, as inferiores, átrios ou aurículas e ventrículos. É daí. E daí é o que vocês estão vendo agora. Átrio direito, átrio esquerdo. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Lembrando de novo, órgãos de recepção são os átrios ou aurículas. Órgãos de estruturas de recepção, átrios ou aurículas. Estruturas de ejeção, que ejetam o sangue, empurram o sangue, é o que? Os ventrículos. Por que você está falando isso? Você vai entender dentro. Aí vem aquilo que eu falei para vocês que ia repetir. Aí, senhorita, você que estava copiando desesperadamente, está aqui escrito que você quer. Artérias e veias, você mesmo. Então, artérias são todos os vasos que saem do coração. Sempre que eu falar em artérias, estou falando de vasos que saem do coração. Então, veias são todos os vasos que chegam ao coração. Por que você não fala sangue venoso e sangue arterial? Porque vai ter veia, meninos, vai ter sangue venoso. Bacana. Mas eu vou te mostrar que vai ter veia que também tem sangue arterial. Depois a gente vai ver isso. Mas sempre, se você mantiver isso na cabeça, veias são vasos que chegam ao coração, artérias são vasos que saem do coração, vai dar tudo certinho lá na pequena e grande circulação. Só isso? Claro que não. Tem mais coisa. Válvulas. Saindo daqui já sabendo que no seu lado, o quê? Direito, entre o átrio direito e ventrículo direito, você tem uma válvula, que eu chamo de tricúspide. Essa é a válvula do lado direito. O lado que tem sangue o quê? Venoso. Sempre. Lado direito, sangue venoso. Tricúspide, exatamente a válvula delimitante entre o átrio direito e ventrículo direito. Ponto. Depois, ventrículo e átrio esquerdo. Sangue arterial. Outra válvula. Você tem o quê? A válvula mitral ou bicúspide. Mitral, porque está do chapéu do pai, para você aprender em biologia. Então, com isso, vocês têm do lado esquerdo a válvula bicúspide ou mitral e do lado direito a válvula tricúspide. Você vai ter uma regulação exatamente frente à quantidade de sangue que vai chegar ali. Tá. E depois eu vou te ensinar como é que é essa história. Isso vai ser bastante importante. Perguntas? Alguma coisa? Não, não disse que acabou. Fala. Oi? Sim. Isso, a ideia é exatamente a inclinação. Isso aí. É elas que vão fechar. Olha como elas estão. Elas fecham, porque exatamente o sangue bate aqui com força e tenta voltar para o átrio. Não consegue. Ele vai por aqui, olha quem está aqui. Exatamente uma artéria, que depois eu vou te ensinar quem é. Uma é a artéria pulmonar, que é o do lado direito, e a outra vai ser a artéria aorta, aqui do lado esquerdo. Depois eu vou te ensinar isso. Não agora. Tá a quantidade suficiente até aqui. Calma, ainda não acabei. Só um minuto. Calma. Até atento. E é claro, lembre-se sempre de uma coisa que eu disse agora, para vocês. Lado direito, sangue venoso, rico em o quê? CO2, dióxido de carbono. E lado esquerdo, sangue arterial, rico em oxigênio.
Meninos, semana que vem a gente conversa. Abraços. Valeu, crianças. Sim, vou mandar para vocês. Ou melhor, eu vou alterar a tela já direto no formulário para aparecer para vocês. Só para faltar um pequeno detalhe. Acho que se eu for bem certo, é comparar, uma coisa desse gênero. Eu já escrevi, já mandei para outras turmas de nervoso, então vou mandar para vocês. Mas eu corri direto no formulário. Mas podem me mandar um e-mail, mandem para o Marcos Abraão, só para eu poder não esquecer, tá bom? Fala, Miguel.